Deixe até eu me aproximar de você. Eu preciso saber, antes de começar a nossa resenha, você viu, você leu a entrevista do Lamáquia para o GE, não é do Pedrosa não, para o GE, porque eu preciso entender o seu sentimento em relação a isso. Se você sentiu como eu, lá ele. Família, aí não, Lamáquia. Faz isso não, Lamáquia. Você é um cara comprometido, eu sou um cara comprometido. Aí não, você me deixou todo mole, Lamáquia. Eu tento aqui manter uma postura em relação a isso, né, pé no chão, mas você me arrepiou, Lamáquia, lá ele. Você me deixou mole. Nem a minha esposa tem essa capacidade de chegar aqui para me deixar. Você deixou. Não dá para falar que você é um homem viril, um homem atlético, mas você tem uma certa beleza exótica. E ainda falando esse tipo de coisa aqui, aí, Lamáquia, velho Lamáquia, você me deixou mole. Não faça isso, Lamáquia. Sentiu? Mesma coisa que o Thiagão? A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Antes também, família, deixa eu falar aqui com vocês, porque tem gente que não tem senso de humor. Estou brincando, tá? Estou brincando. Mas vamos destacar aqui essa entrevista do Lamáquia para o GE. Falou ainda mais, falou sobre o BAP, falou da possibilidade da Leila trabalhar no Vasco futuramente, falou que já tinha ali um acordo assinado, isso atrapalhou tudo, deu, né, falou da política do Vasco e falou também sobre o projeto, né, de pensar a longo prazo, não é uma ideia para ganhar dinheiro e tudo mais. A gente vai ler aqui essa entrevista do Lamáquia, família. Além disso, também, agora há pouco, uma informação do TF, né, que é um jornalista que cobre o Botafogo, eu acho que é o maior canal falando de Botafogo aqui no YouTube, disse que o Vasco está negociando com o treinador deles. Não é, Edmar? Que é isso, Edmar? Não tô entendendo mais nada, Edmar. Mano, Edmar, é em Portugal? Não tô entendendo. Aí me complicou um pouco, sabe? Entender essa questão aí. Entendi não, mas a gente vai trocar uma ideia sobre isso também. Família, deixa o like, comenta, chega aí, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Não esquece também da parceria aqui do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magalu e Kabum. Vai comprar em um desses sites? Só dá uma moral aqui pro Thiagão. Como 22? Clicando no link. Você vai comprar no Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magalu e Kabum, você vai buscar aqui o produto do link, né, do site, clicou. Vai na barra de pesquisa, digita a sua parada, compra sem pagar R$1 a mais. Você vai estar fortalecendo o meu trabalho. Fechou? Família, no momento que estou gravando esse vídeo, 9h40, boa noite, vamos finalizar essa quinta-feira com muita resenha. Eu até estava esperando aqui o jogo terminar, né? Japão e Suécia, nesse momento aqui tá 1-1. A Holanda acabou de fazer um gol, 3-1, então assim, acabou o risco aqui, né? Claro, pode acontecer da Tunísia empatar ali e tal, e o Japão fazer mais um gol, e dessa forma o Brasil enfrentaria a Holanda, né? Mas eu acho muito difícil, tá 1-1 aqui nesse momento, então o Brasil deve enfrentar aí o Japão na próxima fase. Estava até trocando uma ideia com os vascaínos lá na academia hoje, aí o Brasil vai passar por cima, vai porrar 3-0, cara, pode acontecer, mas eu sou mais pé no chão, eu acho a seleção japonesa bem treinada, é um time que corre muito, muita intensidade. Acredito que é um time, assim, questão de força física, muito parecido com Marrocos, né? É um time leve, então vai ser um jogo, na minha opinião, difícil, mas sim, acredito muito que o Brasil pode passar, vai passar, né, do Japão, confirmando aqui e torcendo muito, claro, pro Ryan conseguir marcar o seu primeiro gol numa Copa do Mundo. E assim, família, para o Ryan, analisando o jogo do Ryan, as características do Ryan, eu acho sim que jogar contra o Japão, ele vai, né, ter grandes chances aí de cravar, de marcar, porque é um time que não somente se defende, sabe? Busca jogar, gosta de ter a bola, posse de bola, né, pressiona lá em cima. Então acredito que o Ryan vai ter espaços, né, para conduzir essa bola, arrastar e cravar. Como eu tô dizendo aqui, torço muito para que o Ryan possa pelo menos, né, fazer um gol nessa Copa do Mundo aí. É o creio. Família, então vamos lá. Seguindo aqui a nossa resenha, antes de falar, de começar falando aqui do treinador do Botafogo, só queria destacar essa situação aqui que eu esqueci, mano. Eu printei isso recentemente do Inestrosa. O Inestrosa tá amando, né, família? Será que é uma brasileira? Então ele postou essa foto aí, cara, e isso, né, de repente ajuda, né, família? Não pode ser como o Emerson Rodrigues, que até faltou treino, né, para resolver ali questões amorosas. Mas tá aí, ó, o colombiano tá amando, tá curtindo, é isso, irmão, que você possa botar a cabeça no lugar e, né, jogar bola. Mas precisa que você possa, né, render alguma coisa. Então é isso, família, vamos lá. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar sobre essa informação de agora a pouco, tá na tela pra vocês. Vamos lá, ó. Vasco negocia a contratação de Franklin Carvalho, técnico do Botafogo.
As conversas começaram há dias e chegou a dar uma paralisada após Pedrinho, presidente do time de São Januário, ter sido afastado do comando do futebol por causa de uma ação da 777 Carioca na Justiça. O diretor Admar Lopes assumiu a pasta do futebol com o afastamento de Pedrinho. E o treinador do Botafogo é uma das prioridades do clube neste momento. Nesta quinta-feira, ele teve uma reunião com Samantha Longo, que está atuando como interventora jurídica do Vasco para falar sobre o interesse em Franklin. Que isso, Admar? Admar Lopes e Franklin Carvalho terão uma reunião nesta sexta-feira para definir a situação. O diretor do Vasco tem boa relação com o staff do treinador e isso, atrelado ao profissional já está no Rio de Janeiro, pesam positivamente para um desfecho positivo. Família, eu quero a sua opinião sobre isso. Sem palavras, porque não esperava por isso não. O bom, né, da gente acompanhar assim futebol de um modo geral, né, família? Assistir também alguns canais dos rivais, que a gente tem um pouco de, acaba, né, entendendo um pouco mais, tendo conhecimento de algumas coisas, né? E esse treinador aqui, ele é muito criticado, né, pela maior parte da torcida do Botafogo, muito criticado por algumas insistências, mudou um esquema que estava dando certo, né? Não lembro, o treinador estava lá no Botafogo, mas me parece que encaixou, né, o time, tanto que venceu o Vasco, né? Não foi o Franklin, né? Foi esse treinador, encaixou ali o time. Quando ele chegou, começou a mudar as peças. O time teve uma queda, tanto que no Campeonato Brasileiro, a gente pode analisar aqui. Eu printei, mas esqueci de botar aqui no celular. Mas posso mostrar aí para vocês. Me parece que em 8 jogos ele tem 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, tá? Então o time teve ali uma queda de rendimento após ele assumir, porque ele mudou algumas coisas, né? Forma de jogar, peças, e a torcida do Botafogo acabou criticando muito ele nesse sentido. Eu até entendo, né? Que o treinador quer, né, colocar ali a cara dele, né? Colocar as ideias dele no time que ele tá dirigindo. Mas, família, me surpreendeu negativamente, tá, a escolha desse nome. Porque ele tem uma experiência bem curta, né, como treinador. Não sei se ele estava em algum time da Bélgica, não sei se era do Texto, mas assim, não foi bem. E aí vem pro Botafogo, e aí eu penso assim, mas ele conhece o futebol brasileiro? Né, ele conhece mais do que por exemplo, um treinador que eu posso falar aqui, e até printei aqui uma mensagem, né, de um inscrito aqui do canal que mora em Portugal falando do Vasco Matos. Realmente, né, você pode entender dessa forma, a gente pode entender dessa forma, que o Franklin Carvalho, ele tem mais tempo aqui no futebol brasileiro. Como treinador não, mas ele foi assistente do Arthur Jorge, né? Então conhece os adversários, a forma de jogar, o campeonato, as viagens e tudo mais, né? O desgaste, isso e aquilo, conhece um pouco mais, não conhece muito mais do que o Vasco Matos. Mas foi um nome também que, cara, não me convence. Claramente por isso eu falo isso pra vocês, não falo? Que a saída do Renato... Thiago, ficou feliz? Não. Ficou triste? Também não. Justamente por isso. É um mix de sentimento. Porque tu não sabe, cadê o mercado? Quem você vai contratar? Franklin Carvalho, eu vou errar muito o nome desse cara, é difícil falar. Franklin Carvalho, pelo amor de Deus, cara. Se os torcedores do bairro não suportam ele, eu vou trazer aqui depois algumas reações, né? Mas eu já vi aqui algumas páginas, pô, eu pago Uber, eu pago lanche, eu pago salgado, eu pago Guaravita, eu pago tudo, eu pago a passagem, vai com Deus. Entendi, cara. Não entendi essa do Admar, não, família. Não entendi mesmo. Agora, eu até faço aqui uma pergunta pra vocês. Franklin Carvalho ou Vasco Matos? Né? Porque aqui, ó, um comentário de um amigo aqui no canal, ele disse o seguinte, ó: Tiagão, vivo aqui em Portugal e digo sem medo, ele é um excelente treinador. E lógico que ele vai chegar num momento horrível no nosso Vascão, sem sombra de dúvidas, né? Porque eu pontuei, para você contratar um treinador que não conhece futebol brasileiro, o ideal, né, que vem de fora, o ideal é iniciar o ano, né? Pré-temporada e tudo mais. Então, como ele disse, vai chegar num momento terrível, pressão, zona de rebaixamento, oitavas de final da Copa do Brasil, tem a fase dos playoffs, né, na Copa Sul-Americana, então tem muita coisa aí, realmente, né? Mas, cara, vendo um pouco do trabalho aqui do Franklin Carvalho, sinceramente, não fiquei animado, não. Não posso falar que eu prefiro o Vasco Matos, né? Seria também... Assim, não conheço o Vasco Matos para falar que eu prefiro o Vasco Matos, mas é um nome que não me agrada. Não me agrada mesmo. E aí nem sei, cara, se fosse para tirar um treinador de algum time no Brasil, Jair Ventura, talvez, família, dentro de uma realidade, é claro. Jair Ventura? Sei, difícil, tá? Não gostei aqui desse nome, mas parece que a coisa é séria, né? Já que o Admar teve uma reunião com a... Qual o nome da interventora, família? Samantha Longo, já teve uma reunião e falou do interesse
e do contato com o Franklin Carvalho, isso deve acontecer. Agora, vi também lá alguma coisa dos torcedores do bairro, né? Já zoando, fala que a gente é bairro, que a gente é isso, agora quer ser o Botafogo. É bem isso não. Eu tenho certeza absoluta que o primeiro contato veio de lá pra cá. Certeza. Certeza. O Vasco não ia pensar nesse nome. Não pensaria nesse nome. Certeza. Trabalhando, Botafogo e tal, não pensaria. Não pensaria. Esse contato veio de lá pra cá. Tem alguma informação, Thiago? Não tenho. Não tenho. Não tenho fonte, você sabe, sou torcedor. Eu tenho certeza disso. O contato veio de lá pra cá. E aí colocaram essa possibilidade, tô pensando em sair do Botafogo e tal. Certeza absoluta, família. Quero saber a opinião de vocês sobre o Franklin Carvalho, que inclusive foi eliminado, né? Foi eliminado na Copa do Brasil pela Chapecoense, aí teria uma oportunidade de continuar nessa competição. Não gostei muito desse nome, como de fato, né? O Vasco Matos também é uma aposta. Agora, nesse sentido, aí eu tenho que realmente eu seria aqui contraditório, né? O Franklin Carvalho conhece mais, né, o futebol brasileiro do que o Vasco Matos, mas, né, eu acho que o Vasco Matos ele tem mais tempo, né, de trabalho, claro, em clubes pequenos lá de Portugal, mas a gente fica nessa dúvida aí. Quero saber a visão de vocês. Vamos lá, chegando aqui na reta final do nosso vídeo, para a gente destacar essa entrevista do José Lamáquia para o GE. Lembrando que ontem, né, ele deu uma entrevista para o Lucas Pedrosa, também bem importante, falando algumas coisas pesadas, citando nomes, falando também que o Vasco é isso, que não tem dinheiro, né, para pagar, que está falido. Isso me incomodou um pouco, mas eu acho que é uma tentativa de pressionar, de forçar. É claro que, né, tudo muito focado na Copa do Mundo, né, e acaba não tendo essa visibilidade, podemos dizer assim, né? Mas entre nós, torcedores do Vasco, claro que isso acaba ganhando, você acaba, né, dando força para esse argumento, para esse pensamento, para as falas, né, do Marcos Lamáquia. Eu tô vendo, assim, até pessoas que criticam a gestão, né, estando do lado do Pedrinho. Eu acho que, assim, é realmente uma questão de bastidores, de um ajuste aqui, de eu ter tal cargo ali, não, eu tenho que estar aqui, você não tem que estar aqui. Família, não pode ser outra coisa. Porque, assim, as pessoas que tomaram essa decisão, elas não são burras. É o pior momento para isso. Se fosse ali qualquer outro presidente, se fosse um Campelo, se fosse um Jorge Salgado, você não tem a menor dúvida que isso poderia ganhar força. Agora, com o Pedrinho e com essas falas do José Lamáquia, é muito difícil, né? Se não for na canetada, como o Pedrinho muito bem disse, isso não vai para frente de jeito nenhum. Mas vamos lá, vamos focar aqui nessa entrevista, família. Tá aqui, ó. Primeiro ponto, memorando assinado. O Vasco e Marcos Lamáquia já assinaram o memorando de entendimento para a venda da SAF. A informação foi confirmada por José Lamáquia ao GE. No entanto, uma decisão da Justiça suspendeu os efeitos do memorando, deixando o processo temporariamente paralisado. Vamos seguir. Só destacar aqui, né, essa fala dele sobre as declarações, né, do BAP. José Lamáquia deixa um recado direto ao BAP, presidente do Flamengo. Ele deveria cuidar do Flamengo. O Flamengo tem problemas também, e bastante. Ele devia cuidar do problema e não ficar dando palpite no que não é da conta dele. Eu nunca dei palpite no que não é da minha conta. E ele deveria fazer o mesmo. É um conselho que eu dou a ele. Vá tomar conta do seu clube e não encha o saco do clube dos outros, né? Família, é claro que, né, é uma tentativa, assim, de atrasar, né, de gerar um debate do BAP, mas de repente esse tiro, né, sair pela culatra, né? Fica aí provocando, e os caras chegam aqui com com tesão a mais, com uma motivação a mais, sei lá, né? Outro ponto que ele fala aqui, família, sobre a Leila, ó, ela pode ajudar o Vasco, pode ser que sim, pode ser que não, são coisas para o futuro, mas tudo isso, claro, depois que ela terminar o mandato no Palmeiras, aí já não vai ter mais nenhum vínculo com o Palmeiras. Ela não pode participar disso porque está envolvida 200% no Palmeiras. Foi assim, é o que eu venho falando, cara. É o que eu venho falando, assim, tudo dando certo. Por isso que eu não entendo essa narrativa aí do BAP, do Maurinho, que, né, vai falar aí com certeza, dessa entrevista aqui também pro GE, como falou lá do Pedrosa. Eu não entendo, porque isso vai acontecer, gente. Pô, pra bom entender, um pingue letra. É claro que ela vai sair de lá, é muito claro. Dando tudo certo aqui, eles vão trabalhar tudo no Vasco, vão focar no Vasco, não tem a menor dúvida disso. Quando ela fala que ela tem vontade de comprar um clube no Brasil, continuar no futebol, tendo essa negociação, é muito difícil imaginar que ela vai comprar um outro clube no Brasil, né? Não vai fazer isso. Não vai fazer isso aí, porque eu acho até que não pode, né? É uma questão da lei, porque no caso do Palmeiras, o Palmeiras é um clube associativo.
uma SAF não. Aí, nessa ligação dela, do marido dela com o enteado, com o Marcos Lamac, então, qual é a ideia? Provavelmente comprar, né, do Marcos Lamac, ou trabalhar na SAF do Vasco. Eu acho que é isso. No futuro, eu acho que é isso que vai acontecer. Agora, família, fica aqui, né, a parte da entrevista com impacto, com força, não posso falar virilidade, né, meu velho Lamáquia, mas, né, com experiência, podemos colocar dessa forma, família. A torcida pode ter certeza absoluta do que eu estou falando. Se tudo der certo, com o Pedrinho na presidência, sem o Pedrinho na presidência não há investidor. Pelo menos não é o Marcos. Eu não vou me meter com esses caras porque não valem a comida que comem. Então eu vou cair fora. Não posso fazer nada. Mas com o Pedrinho, ele vai fazer o maior clube da América do Sul. E outra coisa, o Marcos não vai vender o clube. Ele não quer negociar o clube futuramente. Como muitos bancos fazem, compram o clube para depois vender. É uma filosofia de vida, porque ele gosta do futebol, quer ver o futebol. Se inspirou na Leila. E ele não vai vender o Vasco. Tanto é que nesse período de impedimento que existe entre ele e o Vasco, tem uma cláusula no MU que diz que ele não pode vender o Vasco por um período de 10 ou 20 anos. É outra visão, não é visão de um fundo que vai comprar para negociar. Ele não vai tirar um centavo de dividendo. Ele não precisa de dividendo. Ele tem outras vendas que dão conforto. Ele vai reinvestir tudo que ganha. Tudo será reinvestido no Vasco. Tudo que o Vasco tiver de lucro será reinvestido no próprio Vasco. E aí, família, essa parte aqui me deixou muito mole. Fiquei arrepiado. Velho Lamáquia, repito, sou comprometido. Você conseguiu uma parada assim que, cara, mexeu comigo, tá? E aí, família, um outro ponto aqui da entrevista ele falando, né, sobre os agentes políticos, né? Eles estão falando que não tem nada com isso. O que foram fazer no meu escritório então? É isso, família. Tô vendo aqui, sim, alguma coisa mais interessante, né, pra gente ler. Mas não, é por aí, né? Então, o José Lamáquia, basicamente, ele veio assim, com o pé na porta, tá? Pé na porta. Família, eu não vou dizer que isso mexe com a gente, tá? Isso mexe com a gente. Esse tipo de comentário, de posicionamento, de dizer que não vai vender o Vasco, que quer trabalhar forte, que vai reinvestir, tudo mais. E assim, a gente precisa pontuar algumas coisas, porque recentemente as informações davam que existia ali uma briga nesse sentido, né, para buscar um acordo, a venda de jogador, o Vasco vai reinvestir, e na cabeça do grupo do Lamáquia não era assim, tanto que depois falaram aí que depois que o Vasco vende um jogador, a SAF vai ter um período de até 5 anos para reinvestir esse valor. Então, né, calma, a gente precisa ter o pé no chão, assim como lá atrás, né, a gente questionou, a gente pontuou, né, como é que o cara fala isso, como é que o Josh chega e fala esse tipo de coisa, entendendo, né, não entendendo a nossa situação, as bravatas, o que o rival ganha, o que o rival faz, e falou aquele tipo de coisa. Agora, um ponto tá? Um ponto a gente está falando aqui de um grupo, de um pai, de um filho que tem, né, que tem muito recurso. É muito diferente da empresa que o Vasco foi vendido, que não tinha merda nenhuma. Ia de pegar empréstimo com isso, com aquilo, não tinha dinheiro, né? A realidade era um fundo, né? E no caso a gente está falando aqui de pessoas que têm recurso, né? Leila, o José Lamáquia, o Marcos Lamáquia, ele é filho, né, do José, e me parece que a mãe também é de uma família de banqueiros aí, né, família? Então ele é cercado de papel colorido, né? Muito papel colorido em volta dele. É um bumbum virado pra lua, né? No bom sentido aí da coisa. Mas não é bem assim que a banda toca, né, família? Eu sei que a gente precisa ter calma com isso, mexe, não vou falar que não, é legal, eu fico feliz. Eu falei isso na academia, né, que quando eu li essa matéria, eu tava lá com 2 vascaínos hoje, os mariam lá trocando a ideia, eu brinquei com eles, falei, mano, o velho Lamáquia me deixou todo mole, porque eu falei com ele, eu quero ser insuportável, mano, eu quero ganhar, eu quero vencer, eu quero ter um bom time, e a gente sabe que passa por isso, né? Passa por investimentos pesados, investimentos fortes, né, família vascaína. Mas é isso, agora é aguardar, né? Parece que a situação estava realmente, de fato, caminhando, né? Até a festa, tu viu? O Pedrosa perguntou para ele, de fato, procede isso? Ia ter uma festa agora em julho, na Lagoa, ele confirmou. Então as coisas estavam caminhando, né? Mesmo muita gente pontuando essa questão aí da 777, de ter algumas questões na justiça, então eu não entendo porque está confirmando tudo aí, assim as apurações também da galera que tem as fontes aí. Vamos ver, né? Vamos ver.
a pressão tá nas pessoas aí que tomaram essa decisão, Felipe Carregal, Salomão, esses caras estão, né, expostos, a realidade é essa, agora é ver o que vai acontecer, né, o que vai acontecer, porque se não caminhar nesse sentido, família, a torcida vai se unir, né, a gente vai protestar, com certeza, repito, né, não é um ponto de falar, caraca, vende porque é assim, é assado, não, pé no chão, a gente tem que ter pé no chão, não podemos cometer os mesmos erros que cometemos lá com a 777, né, de escutar, vai ser uma potência, vai ser isso, lembra do Jorge Salgado, deixa a coisa caminhar aqui, ó, né, não é assim, mas é isso, é uma família que tem recurso, que tem dinheiro, né, passa muito mais confiança nesse sentido, e quem está vendendo, na minha opinião, mesmo ouvindo um montão de coisas, né, e que eu fico preocupado, porque como o Pedrinho falou, tem algumas coisas que, né, não cabe a ele, a parte jurídica, ele não entende, ele tem que confiar nas pessoas, mas entendo, né, que nesse processo de venda, o Pedrinho tem que estar a par de tudo, né, por dentro de tudo, porque hoje, cara, ele é o principal responsável, o rosto dessa questão, passa credibilidade para tudo isso, pelo menos para mim, tá? Entendo quem pensa diferente. E aí o cara trouxe um peso para isso tudo, né? Se ele não estiver aí, não tem negócio. Não tem negócio. Agora, para eles ouvir esse tipo de coisa, quem tá, né, fazendo tudo isso, essa ação 777 Carioca, é uma maravilha. É uma maravilha. Porque, de repente, né, a ideia é futuramente buscar um outro investidor que seja interessante para eles. Vamos ver, família. Espero que não dê nada errado, que dessa vez, né, as coisas aconteçam positivamente para o Vasco, diferente do que aconteceu com o Jorge Salgado na época do Levin e a venda para 777. Família, fui!